Você não vai acreditar no que Demi Moore revelou agora, aos 61 anos. A atriz, conhecida por seus romances intensos e sua vida marcada por escândalos, finalmente confessou quem foi o verdadeiro amor de sua vida, e a resposta pegou todo mundo de surpresa. Depois de casamentos conturbados, traições, corações partidos e momentos de extrema vulnerabilidade, Demi decidiu abrir o jogo e contar o que nunca teve coragem de admitir antes. E não é só isso. Durante anos, ela escondeu dores profundas, enfrentou traições públicas e até mesmo chegou ao fundo do poço com vícios e crises emocionais, tudo isso enquanto Hollywood e a mídia a colocavam sob holofotes cruéis. Agora, ela não tem mais nada a perder e está disposta a contar toda a verdade, sem filtros. Mas será que essa revelação veio tarde demais? Será que o verdadeiro amor de Demi Moore também sente o mesmo por ela? Ou essa confissão apenas trouxe à tona arrependimentos do passado? Fique comigo até o final, porque a última revelação que vamos te contar vai te deixar completamente impactado. E antes de continuar, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se você gosta desse tipo de conteúdo exclusivo e quer continuar recebendo as histórias mais surpreendentes do mundo dos famosos, a sua inscrição faz toda a diferença. E para quem quiser apoiar ainda mais o canal, você pode enviar um Super Thanks e contribuir diretamente para que a gente traga cada vez mais vídeos incríveis para você. Mas se não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Comenta aqui embaixo qual parte dessa história mais te surpreendeu. Agora se prepara, porque o que vamos te contar a seguir vai mudar tudo o que você pensava sobre Demi Moore e seus amores do passado. Demi Moore, uma das mais icônicas atrizes de Hollywood, nasceu em 11 de novembro de 1962, em Roswell, no estado do Novo México, Estados Unidos. Sua história é marcada por altos e baixos, não apenas em sua carreira, mas também em sua vida pessoal. A infância de Demi foi tudo menos comum. Ela foi criada em uma família disfuncional, o que moldou profundamente sua personalidade e sua visão de mundo. Seu pai, Charles Gine, era um homem instável que, quando Demi tinha apenas 3 meses de idade, abandonou a família. Sua mãe, Virginia, por sua vez, lidava com questões pessoais e financeiras, o que a obrigou a se mudar constantemente, o que dificultava ainda mais a construção de raízes para Demi. A atriz cresceu em um ambiente de incertezas, mudando-se frequentemente de cidade e, por vezes, dependendo de parentes para sua subsistência. Ela descreveu sua infância como sendo marcada por um grande vazio emocional, devido à falta de uma figura paterna constante e à ausência de apoio emocional de sua mãe. Sua relação com a mãe, embora importante, foi sempre marcada por tensões. Virginia, que também teve dificuldades com o alcoolismo, não foi uma figura maternal tradicional e frequentemente se viu mais preocupada com suas próprias questões pessoais do que com o bem-estar de Demi. Isso teve um grande impacto na vida emocional de Demi, que cresceu sentindo-se desprezada e constantemente buscando uma maneira de preencher o vazio deixado pela ausência de apoio familiar. Durante a infância e adolescência, Demi não teve uma relação estável com a escola e muitas vezes foi considerada uma aluna problemática. Ela se descreve como uma jovem rebelde que buscava maneiras de se afastar de sua realidade familiar complicada. No entanto, apesar de suas dificuldades, a jovem Demi era, de fato, muito ambiciosa e sonhava com uma vida melhor, longe das adversidades que enfrentava em casa. Quando ela completou 16 anos, Demi decidiu mudar-se para Los Angeles com o objetivo de seguir uma carreira como modelo e atriz. Nesse período, a jovem encontrou um novo sentido para sua vida ao começar a trabalhar em várias pequenas produções de TV, o que a levou a começar a ganhar alguma visibilidade no mercado. Foi durante esse período em Los Angeles que ela mudou seu nome de nascimento, Demi Jean Gines, para Demi Moore. Um passo importante para reinventar sua identidade e marcar o início de sua jornada como atriz. A busca pela fama começou a tomar forma. Ela logo foi escalada para papéis em diversas produções, o que lhe deu uma plataforma para demonstrar seu talento e potencial.
Em 1980, Demi teve sua grande oportunidade quando foi escalada para interpretar Jackie Templeton na popular série de TV General Hospital. A série foi um grande sucesso, e a exposição que Demi obteve com seu papel lhe abriu portas para novos projetos. No entanto, a ascensão de Demi ao estrelato não aconteceu de forma fácil. Ela teve que lidar com um mercado altamente competitivo e com desafios pessoais, inclusive dificuldades financeiras. Demi, no entanto, não desistiu. Ela estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário para alcançar o sucesso. Ela conseguiu superar essas barreiras iniciais e, no final dos anos 1980, já estava sendo reconhecida como uma atriz de grande potencial. A relação com Freddie Moore aconteceu em uma fase em que Demi ainda buscava encontrar seu caminho no mundo da fama. Ela estava começando a ser reconhecida como atriz, mas seu sucesso ainda estava por vir. O casamento com Freddie, que era 12 anos mais velho, durou cerca de 5 anos e foi uma união relativamente discreta. Embora o relacionamento não tenha gerado filhos e tenha terminado em 1985, ele foi significativo para Demi, pois foi durante esse casamento que ela começou a se destacar como atriz em Hollywood. Mesmo após o divórcio, Demi e Freddie mantiveram um bom relacionamento, e ele foi um dos primeiros a incentivá-la a seguir em frente com sua carreira e a fazer escolhas que a ajudariam a alcançar o sucesso que ela desejava. Após o término de seu primeiro casamento, Demi conheceu Bruce Willis, com quem ela se casou em 1987. A união de Demi e Bruce foi amplamente divulgada pela mídia, e o casal rapidamente se tornou uma das duplas mais admiradas de Hollywood. Eles pareciam ser perfeitos um para o outro. Ambos eram jovens, bonitos e estavam no auge de suas carreiras. Bruce, já um astro consolidado de Hollywood, e Demi, que começava a alcançar o status de estrela, formavam uma das duplas mais poderosas da época. A relação deles era cheia de paixão, mas também marcada por desafios, como a pressão da fama e a tentativa de equilibrar a vida profissional e pessoal. Demi e Bruce logo se tornaram pais de 3 filhas: Homer, em 1988, Scout, em 1991, e Tallulah, em 1994. A chegada das filhas trouxe uma nova dinâmica para o casamento, e Demi sempre enfatizou que sua prioridade era ser mãe. Ela, de fato, se dedicou completamente à maternidade, apesar de sua agenda lotada de filmagens e compromissos profissionais. Sua vida com Bruce foi marcada por altos e baixos, como qualquer relacionamento, mas ela sempre manteve um forte vínculo com ele, especialmente pelo fato de terem construído uma família juntos. No entanto, a pressão da vida pública e os compromissos profissionais dos dois acabaram pesando no relacionamento. Durante o casamento com Bruce, houve momentos de tensão, e o próprio casamento foi marcado por dificuldades relacionadas à ausência de tempo para se dedicarem um ao outro, algo comum entre casais de estrelas tão ocupados. Após 13 anos de casamento, Demi e Bruce anunciaram sua separação em 2000. A notícia foi um choque para o público, que sempre admirou o relacionamento deles. O divórcio, embora amigável, não foi fácil para Demi, que estava profundamente ligada ao papel de mãe e à relação com o ex-marido. Mesmo após o fim do casamento, os dois mantiveram uma relação cordial e continuaram a priorizar o bem-estar de suas filhas. De fato, Demi e Bruce sempre foram vistos como um exemplo de coparentalidade bem-sucedida, mantendo uma amizade sólida e respeitosa, o que foi uma grande preocupação para ambos, já que o bem-estar das filhas era uma prioridade. O terceiro casamento de Demi Moore foi com o ator Ashton Kutcher, e esse relacionamento foi talvez o mais polêmico e discutido da vida de Demi. Eles se casaram em 2005, quando Demi tinha 42 anos e Ashton apenas 27. A diferença de idade foi um ponto de discórdia desde o início, e o casamento deles foi muito comentado pelos tabloides, principalmente por causa dessa diferença geracional. O casal parecia estar completamente apaixonado, e por um tempo, a relação foi vista como uma história de amor moderna. Ashton era um dos astros mais promissores de Hollywood, enquanto Demi já era uma atriz veterana, com um legado consolidado. O casamento deles gerou bastante atenção da mídia, com muitos questionando o que teria levado Demi a se casar com alguém muito mais jovem. Eles formaram um casal muito mediático, e Demi frequentemente aparecia ao lado de Ashton em eventos e premiações,
mostrando a química que existia entre eles. Ela parecia extremamente feliz e realizada, e a diferença de idade entre eles parecia não ser um problema para o casal. No entanto, com o passar do tempo, começaram a surgir rumores de infidelidade por parte de Ashton. Em 2011, a mídia começou a especular que Ashton havia tido casos extraconjugais, o que foi confirmado posteriormente. A descoberta da traição de Ashton foi devastadora para Demi. Ela, que havia se dedicado completamente ao casamento, ficou profundamente ferida pela deslealdade dele. O fim do casamento, que aconteceu em 2013, foi doloroso para Demi, pois ela já havia investido muito emocionalmente na relação e também porque a mídia tratou a separação com grande intensidade. Além da traição, Demi também passou a questionar sua própria autoestima e identidade, já que a relação com Ashton parecia ter sido uma grande parte de quem ela era naquele momento. Demi falou abertamente sobre como o casamento a fez se sentir vulnerável e como ela teve dificuldades em aceitar a separação. A pressão de ser vista como a mulher mais velha em um relacionamento com alguém significativamente mais jovem também teve um impacto em sua visão de si mesma. Ao longo de sua vida, ela falou abertamente sobre a dor emocional que sentia com a falta de uma estrutura familiar sólida e como essa ausência a fez sentir-se rejeitada, criando um vazio que ela tentava preencher de diversas formas. A falta de uma base familiar segura a fez buscar refúgio e conforto em relacionamentos amorosos e no desejo de alcançar o sucesso profissional, tentando preencher a lacuna deixada por sua infância conturbada. Demi sempre lidou com questões de insegurança e baixa autoestima, sentimentos que, mesmo com sua fama, nunca a abandonaram completamente. Esses desafios emocionais continuaram a acompanhá-la ao longo de sua vida, particularmente nos momentos mais delicados de sua carreira e vida pessoal. Durante seus casamentos, especialmente com Bruce Willis e Ashton Kutcher, Demi se viu confrontada com a pressão constante de ser vista como uma mulher forte e bem-sucedida. Embora fosse uma estrela consolidada, havia uma sensação de fragilidade por trás dessa imagem pública de mulher poderosa. Ela sentia a necessidade de manter as aparências, de seguir o modelo de perfeição que Hollywood exigia, e isso muitas vezes a colocava em uma posição emocionalmente vulnerável. Ela enfrentou a dor do divórcio enquanto lidava com a complexidade de ser mãe de 3 filhas pequenas. E o peso dessa responsabilidade, somado ao desgaste emocional do casamento, a fez se sentir exausta e sobrecarregada. Ao longo dos anos, ela teve dificuldades em aceitar a separação e, muitas vezes, se questionava sobre o que tinha dado errado. Para uma mulher tão admirada, as inseguranças internas sobre sua própria identidade começaram a surgir, e ela passou a perceber o quanto sua autoestima estava atrelada à sua imagem pública de esposa e mãe ideal. Mas o maior golpe veio com o fim de seu casamento com Ashton Kutcher, que, ao contrário de seu relacionamento com Bruce, foi cheio de turbulências e infidelidades que abalariam profundamente Demi. Quando começaram a circular rumores sobre a infidelidade de Ashton, Demi se viu em um turbilhão emocional. Ela foi uma das primeiras a falar sobre as dificuldades desse casamento e revelou publicamente a dor que sentiu com a traição de Ashton. Sua reação à infidelidade foi um reflexo da sensação de inadequação e vulnerabilidade que ela sentia naquele momento. Demi, que sempre foi uma mulher independente e poderosa no cenário de Hollywood, se viu desmoronando por dentro ao perceber que seu marido não estava tão comprometido com a relação quanto ela pensava. Esse episódio foi um dos mais dolorosos de sua vida e marcou um ponto de virada. A dor da traição foi devastadora e Demi, em uma tentativa de se recuperar, passou por um processo de autodescoberta e de cura. Ela se afastou de tudo e passou a se concentrar em sua saúde mental e emocional. Foi durante esse período que ela enfrentou um dos maiores desafios de sua vida: o vício em substâncias. Demi Moore falou abertamente sobre sua luta contra o álcool e as drogas, algo que a atormentava há muito tempo, mas que ela nunca havia abordado publicamente antes. Sua experiência com vícios estava intimamente ligada à necessidade de lidar com a dor emocional e, por um tempo, ela procurou nas substâncias uma maneira de se anestesiar. Demi buscou tratamento em clínicas de reabilitação,
e essa fase foi marcada por um grande processo de autoconhecimento e superação. Durante sua recuperação, ela teve que confrontar a própria fragilidade e aprender a se reerguer após os períodos de desespero. A luta contra o vício foi um longo e doloroso processo, mas Demi conseguiu encontrar forças para seguir em frente e se reerguer. Nesse período, ela se dedicou também à sua saúde mental, trabalhando em questões de trauma e autoestima, e foi fundamental para que ela voltasse a encontrar um equilíbrio emocional. A separação de Ashton Kutcher não apenas a afetou emocionalmente, mas também a fez questionar sua própria identidade. Demi se viu perdida por um tempo, sem saber exatamente quem ela era, além de uma atriz e esposa famosa. Sua busca pela felicidade e por uma vida emocionalmente estável foi um dos maiores desafios de sua vida, e ela precisou aprender a se reerguer sozinha, sem depender de mais ninguém para preencher os vazios emocionais que a acompanhavam há tanto tempo. Mas a superação pessoal de Demi Moore não se limitou apenas aos desafios de seus casamentos e vícios. Ela também enfrentou sérios desafios de saúde. O livro foi uma espécie de catártica confissão, no qual ela abordou questões de abuso, autoimagem, saúde mental e até mesmo suas dificuldades no casamento e nos relacionamentos amorosos. A revelação mais chocante foi a de que ela havia sofrido abuso sexual quando era muito jovem, algo que ela havia mantido em segredo por décadas. Em um capítulo particularmente revelador, Demi compartilhou como foi estuprada por um amigo de sua mãe quando tinha apenas 15 anos. Ela descreveu o evento como traumático, uma violação de sua inocência que, ao longo dos anos, afetou profundamente sua visão de si mesma, sua autoestima e seus relacionamentos. Ao falar sobre o abuso sexual, Demi revelou como isso afetou sua vida adulta de maneiras que ela nunca havia entendido completamente até ser adulta e começar a lidar com o trauma. Essa revelação causou uma onda de apoio e compreensão por parte de seus fãs e do público em geral, mas também gerou debates sobre a forma como a indústria do entretenimento lida com os traumas de suas estrelas, muitas vezes forçando-as a seguir adiante sem oferecer o apoio emocional necessário. Outra declaração polêmica de Demi Moore foi a de que ela enfrentou uma luta profunda com a anorexia e o alcoolismo durante os anos 1990 e 2000. Ela falou abertamente sobre como usou a comida e as substâncias como uma maneira de lidar com a dor emocional, algo que não era amplamente discutido na época. Ao detalhar sua relação com o álcool, Demi revelou como a bebida se tornou um mecanismo de enfrentamento para a dor da perda, dos relacionamentos fracassados e da pressão incessante para manter uma imagem de perfeição. Ela admitiu que sua relação com o álcool foi uma maneira de anestesiar suas emoções, especialmente durante seus casamentos e após a separação de Ashton Kutcher, quando se sentiu perdida e vulnerável. Ao enfrentar o vício, ela procurou ajuda profissional e se submeteu a um longo processo de reabilitação. Demi também se abriu sobre as dificuldades que enfrentou em sua vida profissional. Ela revelou que, muitas vezes, se sentiu desprezada e subestimada pela indústria cinematográfica, especialmente depois de atingir o auge de sua fama nos anos 1990. Ela disse que, apesar de seu sucesso e popularidade, muitas vezes se sentia invisível e incapaz de encontrar papéis que a desafiassem como atriz. Para Demi, a pressão para se manter jovem e atraente na indústria de Hollywood era esmagadora, e ela sentia que sua imagem estava sendo constantemente moldada por expectativas externas. Além disso, ela também falou sobre o impacto emocional que a falta de papéis substanciais teve em sua autoestima. Em muitas entrevistas, ela revelou que, em certos momentos de sua carreira, se sentia como uma fantasma na indústria, com sua relevância sendo constantemente desafiada pelas novas gerações de estrelas. Isso a levou a ter momentos de crise existencial sobre seu lugar no mundo do entretenimento. Uma das declarações mais impactantes de Demi, e uma das mais controversas, ocorreu após o fim de seu casamento com Ashton Kutcher. Ela revelou que, durante esse período, lutou com questões profundas de identidade e de autoestima. Em várias entrevistas, ela falou sobre como a infidelidade de Ashton a afetou profundamente, não apenas em termos emocionais, mas também sobre a forma como a fez questionar sua própria atratividade e valor.
Ela confessou que, ao longo do casamento, tentou manter a aparência de uma mulher jovem e desejável, o que, na realidade, a deixou ainda mais insegura. A diferença de idade entre ela e Ashton, combinada com os problemas em seu relacionamento, fez com que ela se sentisse cada vez mais inadequada, especialmente em um mundo como o de Hollywood, onde a juventude e a beleza são muitas vezes vistas como os maiores atributos de uma mulher. Em uma de suas entrevistas mais emocionantes, Demi revelou o impacto devastador que a separação teve sobre ela, falando sobre como o fim do casamento e a traição a deixaram com um sentimento de perda e insegurança. Essa vulnerabilidade foi rara em uma atriz tão conhecida e admirada, e suas palavras tocaram profundamente aqueles que estavam passando por dificuldades semelhantes. Após a separação, Demi também falou sobre como a perda de seu casamento com Ashton e a dor da traição a afetaram psicologicamente, resultando em uma crise emocional. Ela revelou que, durante esse período, se sentiu completamente perdida, questionando sua identidade e seu valor. Ela admitiu que, por muito tempo, sentiu-se como se estivesse tentando preencher um vazio profundo com relacionamentos e com o desejo de ser amada. Outra revelação polêmica foi sobre seus filhos e como ela lidou com a maternidade. Essa declaração não apenas foi um momento de grande vulnerabilidade, mas também refletiu uma busca interna que ela fez ao longo dos anos para compreender seu próprio coração e suas necessidades emocionais mais profundas. A confissão de Demi Moore sobre o amor de sua vida veio em um momento decisivo de sua trajetória, especialmente depois de seus 2 casamentos altamente públicos e de uma série de relacionamentos que, em muitos casos, foram marcados por altos e baixos emocionais. Por muito tempo, o público acreditou que o amor de sua vida seria Bruce Willis, com quem ela teve uma das relações mais emblemáticas da sua carreira. Ela falou sobre como a relação foi um marco importante, mas também de como, ao longo dos anos, ambos mudaram e seguiram caminhos diferentes. Foi durante essa reflexão que Demi começou a perceber que o verdadeiro amor de sua vida não estava em outro ser humano, mas sim dentro dela mesma. Ao longo de sua autobiografia, ela abordou a ideia de que, por anos, ela havia buscado um amor externo para preencher os vazios que ela sentia internamente, mas que o verdadeiro amor precisava vir de uma reconciliação consigo mesma. Demi revelou que, por muito tempo, ela não se sentiu capaz de se amar e de se aceitar como era. A busca incessante por validação externa, através de seus relacionamentos e de sua carreira, era uma maneira de mascarar a falta de autocompaixão que ela sentia. Ao longo dos anos, ela enfrentou os fantasmas de seu passado e trabalhou em sua relação com a autoestima e a autovalorização, passando a entender que o verdadeiro amor deveria começar dentro dela. A confissão sobre o amor de sua vida também foi uma espécie de redenção emocional. Demi reconheceu que o amor romântico, embora importante, não era o centro de sua felicidade. Ela refletiu sobre como, ao longo de sua trajetória, ela havia idealizado relacionamentos e, muitas vezes, os havia colocado em um pedestal, acreditando que, ao encontrar o parceiro certo, ela resolveria todas as suas questões emocionais. No entanto, a maior revelação foi a de que nenhum relacionamento amoroso seria capaz de preencher o vazio que ela sentia, pois isso dependia exclusivamente de sua capacidade de se entender e de se amar. Em um dos trechos mais tocantes do livro, Demi explicou como ela percebeu que o amor de sua vida não era uma pessoa específica, mas sim o amor próprio que ela finalmente começou a cultivar. Ela falou sobre como a aceitação de si mesma foi um processo demorado, mas que foi essencial para que ela pudesse finalmente se sentir inteira. A reflexão sobre o amor de sua vida também levou Demi a repensar seus 2 casamentos, especialmente o segundo, com Ashton Kutcher. Enquanto o casamento com Bruce Willis era cercado por respeito e carinho mútuo, o relacionamento com Ashton foi muito mais tumultuado e cheio de altos e baixos. Demi falou sobre o amor que sentiu por Ashton, mas também reconheceu que o relacionamento estava fadado a falhar por várias razões, incluindo as diferenças de idade e os próprios problemas pessoais de ambos. Ela admitiu que, durante o casamento, se sentia insegura e, muitas vezes, tentava ser alguém que não era para agradar ao marido. A infidelidade de Ashton Kutcher foi um dos pontos críticos de seu casamento, e Demi revelou como isso a abalou profundamente,
não apenas pela traição em si, mas também pelo impacto que teve sobre sua autoestima. Ela confessou que, no fundo, sua busca por aprovação de Ashton estava enraizada na necessidade de sentir que era amada e valorizada, algo que ela sentia falta quando se olhava no espelho. Demi também falou sobre a dificuldade de lidar com a separação de Ashton e como ela a fez sentir-se perdida. Após o fim do relacionamento, ela se viu em um estado de desespero emocional, sem saber quem era sem ele ao seu lado. Essa crise foi um momento de reflexão profunda para Demi, e foi quando ela começou a perceber que a verdadeira felicidade vinha de dentro, não de outra pessoa. A reflexão sobre o amor da sua vida não se limitou apenas aos relacionamentos românticos. Demi também falou sobre sua relação com seus filhos, especialmente com suas filhas com Bruce Willis. Ela revelou que o amor que sentia por elas era algo que nunca tinha experimentado antes, e que se tornar mãe a fez repensar seu conceito de amor. O amor de sua vida, nesse caso, também estava nas pequenas alegrias da maternidade, na conexão profunda que ela compartilhou com suas filhas e na responsabilidade de ser uma mãe presente. Embora ela tenha deixado claro que ainda nutria um profundo respeito e carinho por ele, ela também reconheceu que, para ela, o casamento com Bruce não representava o amor de sua vida. Ela falou sobre como a relação foi um marco importante, mas também de como, ao longo dos anos, ambos mudaram e seguiram caminhos diferentes. Foi durante essa reflexão que Demi começou a perceber que o verdadeiro amor de sua vida não estava em outro ser humano, mas sim dentro dela mesma. Ao longo de sua autobiografia, ela abordou a ideia de que, por anos, ela havia buscado um amor externo para preencher os vazios que ela sentia internamente, mas que o verdadeiro amor precisava vir de uma reconciliação consigo mesma. Demi revelou que, por muito tempo, ela não se sentiu capaz de se amar e de se aceitar como era. A busca incessante por validação externa, através de seus relacionamentos e de sua carreira, era uma maneira de mascarar a falta de autocompaixão que ela sentia. Ao longo dos anos, ela enfrentou os fantasmas de seu passado e trabalhou em sua relação com a autoestima e a autovalorização, passando a entender que o verdadeiro amor deveria começar dentro dela. A confissão sobre o amor de sua vida também foi uma espécie de redenção emocional. Demi reconheceu que o amor romântico, embora importante, não era o centro de sua felicidade. Ela refletiu sobre como, ao longo de sua trajetória, ela havia idealizado relacionamentos e, muitas vezes, os havia colocado em um pedestal, acreditando que, ao encontrar o parceiro certo, ela resolveria todas as suas questões emocionais. No entanto, a maior revelação foi a de que nenhum relacionamento amoroso seria capaz de preencher o vazio que ela sentia, pois isso dependia exclusivamente de sua capacidade de se entender e de se amar. Em um dos trechos mais tocantes do livro, Demi explicou como ela percebeu que o amor de sua vida não era uma pessoa específica, mas sim o amor próprio que ela finalmente começou a cultivar. Ela falou sobre como a aceitação de si mesma foi um processo demorado, mas que foi essencial para que ela pudesse finalmente se sentir inteira. A reflexão sobre o amor de sua vida também levou Demi a repensar seus 2 casamentos, especialmente o segundo, com Ashton Kutcher. Enquanto o casamento com Bruce Willis era cercado por respeito e carinho mútuo, o relacionamento com Ashton foi muito mais tumultuado e cheio de altos e baixos. Demi falou sobre o amor que sentiu por Ashton, mas também reconheceu que o relacionamento estava fadado a falhar por várias razões, incluindo as diferenças de idade e os próprios problemas pessoais de ambos. Ela admitiu que, durante o casamento, se sentia insegura e, muitas vezes, tentava ser alguém que não era para agradar ao marido. A infidelidade de Ashton Kutcher foi um dos pontos críticos de seu casamento, e Demi revelou como isso a abalou profundamente, não apenas pela traição em si, mas também pelo impacto que teve sobre sua autoestima. Ela confessou que, no fundo, sua busca por aprovação de Ashton estava enraizada na necessidade de sentir que era amada e valorizada, algo que ela sentia falta quando se olhava no espelho. Demi também falou sobre a dificuldade de lidar com a separação de Ashton e como ela a fez sentir-se perdida. Após o fim do relacionamento, ela se viu em um estado de desespero emocional, sem saber quem era sem ele ao seu lado. Essa crise foi um momento de reflexão profunda para Demi,
E foi quando ela começou a perceber que a verdadeira felicidade vinha de dentro, não de outra pessoa. A reflexão sobre o amor da sua vida não se limitou apenas aos relacionamentos românticos. Demi também falou sobre sua relação com seus filhos, especialmente com suas filhas com Bruce Willis. Ela revelou que o amor que sentia por elas era algo que nunca tinha experimentado antes, e que se tornar mãe a fez repensar seu conceito de amor. O amor de sua vida, nesse caso, também estava nas pequenas alegrias da maternidade, na conexão profunda que ela compartilhou com suas filhas e na responsabilidade de ser uma mãe presente. Em muitas entrevistas, Demi também disse que o amor de sua vida era a paz de espírito que ela encontrou ao aprender a cuidar de si mesma. Ela compartilhou que, ao longo dos anos, seu relacionamento com sua própria saúde mental e emocional se tornou a prioridade em sua vida. A busca por uma vida equilibrada, longe das pressões externas e das expectativas do mundo da fama, foi um dos maiores desafios que ela teve que enfrentar.